está valendo, então, estamos gravando aqui, assim, certo? A continuação daquela nossa aula sobre a ALCA, né? Então, a continuação daquela aula lá, né? Nós estávamos falando sobre blocos econômicos e a ALCA seria uma tentativa de unir todos os países aqui da América, né? Todos os países da América em um bloco econômico só, né? Seria alguma coisa em torno aí de 950 milhões de consumidores, né, ávidos para comprar e tal, né? Então muitas economias aí, por exemplo, a galera lá dos Estados Unidos, eles acreditam que seria bom para todo mundo, ou principalmente para eles e tal, seria bom fazer uma área de livre comércio nas Américas todas. Só que tem um detalhe, né? Outras regiões, outros países não concordaram com isso, já falei, principalmente o Brasil, né? Conquistando o Brasil aí, né, para participar da ALCA. Os outros países da América Latina provavelmente iriam aceitar isso, mas o Brasil foi convidado, não aceitou, né? Nossa economia na época, né? Estamos falando da primeira década aí do século XXI, né? Nós estamos com a economia bastante boa, né? E passamos, depois o assunto esfria um pouco por causa da crise de 2008 e tal, mas a ideia é de que, se nós fizéssemos uma área de livre comércio nas Américas todas, poderíamos comprar, né, área de livre comércio, comprar e vender para todos esses países aí, né? Eu não disse que seria uma área onde nós poderíamos movimentar as populações, né? Então, não seria igual, por exemplo, o mercado comum, né, da União Europeia, esse tipo de coisa. Seria uma área de livre comércio. Nós venderíamos, né, entregaríamos as mercadorias ali e tal, sem pagar impostos, chegaria no Brasil. Chegaria uma quantidade grande de mercadorias interessantes, por um preço mais baixo. O Brasil também poderia exportar mercadorias a um preço mais baixo, só que, no geral, né, os economistas brasileiros acharam que seria um prejuízo para o Brasil, seria alguma coisa assim, como mergulhar no escuro sem saber, né, o resultado final disso aí. Então, seria uma coisa muito perigosa para fazer com uma economia do tamanho do Brasil, né, uma economia, né, de 2 trilhões de dólares por ano aí, assim, de PIB, né? Então, não seria interessante fazer uma movimentação desse tamanho. Tá? Então, a ALCA não deu certo, né? Não foi levada adiante. A área de livre comércio das Américas englobará os países da América aqui, exceto Cuba, e isso aqui nós citamos na última aula. Os Estados Unidos já colocaram, né, esse adendo aqui, né, exceto Cuba, porque diz que é um país socialista e tal, né, vizinho aqui dos Estados Unidos, eles são teoricamente um mau exemplo, então não deixaria que Cuba participasse. Sua implantação seria interessante para os Estados Unidos, pois o país apresenta um superávit na América Latina. Então, os Estados Unidos gostariam de exportar muito mais dos seus produtos, mas agora tendo que pagar impostos, a América Latina, que não tem tanta grana assim para comprar os produtos que às vezes podem chegar caros demais. Agora, sem pagar impostos, né, os produtos americanos chegariam fácil aí na América Latina e o povo, mesmo sendo pobre, conseguiria comprar. Então, os americanos aumentariam suas vendas e muito. Porém, os países latino-americanos, liderados pelo Brasil, têm receios quanto à sua implantação, né? O pessoal não acha que isso aí seria interessante, então nós não tocamos o assunto aí para frente. Não temos nenhum produto vendido aí mais barato por causa da ALCA, alguma coisa nesse sentido, né? Temos que negociar muito mais no futuro para ver se um dia a gente desenvolva um mercado desse tamanho. Depois nós temos aqui o Mercosul. O Mercosul já é diferente. Nós temos aqui uma área de livre comércio que depois virou uma união aduaneira, certo? Então, nós temos aqui área de livre comércio. Nós vamos vender e comprar para esses países aí sem pagar impostos. Depois, uma união um pouquinho mais forte, união aduaneira, ou seja, esses países aí vão ter as mesmas taxas de exportação e de importação para outros países que não fazem parte aí do nosso Mercosul. Tá? Então, apesar do nome Mercosul, né, Mercado Comum do Sul, nós ainda não estamos nessa fase de mercado comum. Tá? Então, o Mercosul, né, o Brasil, por exemplo, vende produtos para a Argentina, né, sem pagar impostos, compra produtos da Argentina, certo? Ainda tem um mínimo, um pouquinho só, alguns produtos que ainda pagam impostos, mas nós continuamos negociando isso e tal, mas a grande parte não paga impostos. Né? Agora, não temos uma livre circulação de pessoas.
entendeu? Imagina que o pessoal do Paraguai, né, um monte de gente mudando para o Brasil para trabalhar aqui, não precisava de documentos nem nada e tal, isso não acontece, né? Então, nós não temos livre circulação de pessoas, nós temos livre circulação de mercadorias, né? Então, no primeiro momento, né, sem pagar imposto, no segundo momento, né, tendo as mesmas tarifas de exportação. O próximo passo seria formar um mercado comum, mas nós não formamos, quer dizer, nós estamos negociando desse jeito, está dando certo, estamos bem assim. Então, presta atenção, não precisa que o Brasil ou os outros países aqui deem o próximo passo, tá certo? Se a gente achar que é vantagem, tudo bem, mas ficar na condição de união aduaneira por muito tempo não significa que nós somos incompetentes, um passo para trás, países pobres é assim mesmo, não. Significa que está dando certo assim, nós não precisamos seguir a União Europeia. Depois, consiste na União Aduaneira, tá certo? Em 1991, o Tratado de Assunção criava o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Livre circulação de bens, serviços, fatores produtivos, né? Então, estabelecimento de uma tarifa externa comum, né? Aí eu falei para vocês, então, aí União Aduaneira. Vantagens, condutas previsíveis e não prejudiciais entre os membros. Não iria haver uma competição entre nós forte para exportar ou importar produtos de outros países e também, né, nós poderíamos fazer o nosso produto chegar àqueles países ali com preço mais barato. Então, mesmo sendo países pobres ou em desenvolvimento, o pessoal teria condição de comprar esses produtos. Para quem está comprando, você está tendo uma opção interessante de comprar um produto de qualidade. Para quem está vendendo, você está aumentando o seu mercado consumidor. Então, é vantagem para todo mundo e nós realmente implantamos aqui o Mercosul e ele está crescendo, né, uma possibilidade de crescer ainda bastante mais. Anos 80, a LAD, Associação Latino-Americana de Integração, isso aí vai amadurecendo a ideia, né, de chegar ao que nós temos hoje do Mercosul. Venezuela está em adesão, na verdade hoje ela já pertence. Muitos veem o Mercosul como arma, né, contra a influência dos Estados Unidos. Então é o seguinte, o Mercosul pode crescer e chamar outros países aqui da América Latina? Sim, né, mas sem deixar futuramente entrar os Estados Unidos. Então muita gente vê isso como uma arma, né, como uma maneira de não ser influenciado drasticamente pelos Estados Unidos. Se tivesse ALCA, os Estados Unidos sendo mais ricos mandariam, teoricamente, né, entre aspas, mandariam no processo todo de implantação e tudo, né, regras e tudo. Agora, o Mercosul, tendo o Brasil como mais rico, né, nós temos uma palavra mais forte dentro do Mercosul. Então, para o Brasil, isso é uma vantagem. Então, visto que como uma arma contra a influência dos Estados Unidos, pode ser considerado assim mesmo, certo? Então, você pode ver isso aí como uma ideia de englobar os países da América, né, mas não sofrer a influência drástica dos Estados Unidos. Né, nós temos até o México aqui como um país observador, né, quem sabe um dia ele participe do Mercosul com todos os direitos. Peru, Chile, Colômbia, Equador e Bolívia como estados associados. Então, depois, nós temos aí a APEC, um outro bloco econômico. Esse outro bloco econômico aí, chamado de APEC, nós temos, então, um bloco econômico gigantesco, o maior bloco econômico do mundo. Só que ele pegando no ciclo de fogo, olha que coisa interessante, pegando aqui, ó, do sul do Chile, olha aqui, ó, pegando o Chile, né, depois passando pelos países aqui da costa sul-americana, depois passando por esses países aqui associados, depois dando a volta aqui ao redor do Oceano Pacífico, perceba, né? Então, dando a volta aqui, passando por esses outros países aqui, Sudeste Asiático, Austrália e tudo. Então, você vai perceber que ele é ao redor do Oceano Pacífico. Qual é a vantagem disso? O pessoal que tem saída para o oceano e leva as suas mercadorias só atravessando o Pacífico, isso é uma vantagem. Só que tem uma coisa, esse bloco econômico, ele não anda, tipo assim, ele não vai para frente, ele não tem desenvolvimento. Por quê? Porque são países com economias imensamente diferentes. São países, né, que têm uma dificuldade em entrar em acordos, porque até os seus dinheiros, né, o seu valor monetário é muito diferente, a validade, né, quanto custa cada dinheiro desse diferente aí, torna difícil fazer uma negociação entre esses países. Né? Nós temos países aqui pequenos, né, países pobres aqui, né, que vão negociar, por exemplo, os Estados Unidos,
então fica difícil de você fazer as negociações. O dinheiro deles tem um valor muito diferente, as economias são muito diferentes. O que parece um valor barato de um produto para os Estados Unidos, para alguns países esse valor é caro demais da conta, né? O que é que os Estados Unidos podem importar, por exemplo, de Papua Nova Guiné? Bom, aí é o seguinte, então você veja a dificuldade disso, né? Então, alguns países lá, eles não têm condição de serem países que você chamaria, com todas as letras, de países globalizados, né? Então, eles não têm condição de formar profissionais para o mundo inteiro, receber profissionais do mundo inteiro, né? Não tem aquele monte de produtos interessantes para serem comercializados. Então, olha essa dificuldade, né? Então, eles tentaram formar um bloco econômico gigantesco, mas aí, iniciando com uma coisa desse tamanho, ela não sai do lugar, né? As negociações ficam muito difíceis. Imagina você fala, vou fazer uma reunião com todos esses chefes de estados e com todos os economistas importantes desses países para nós fazermos uma discussão e chegarmos num acordo. É gente demais, é ideia diferente demais, é uma coisa complexa demais para se mover. Não foi começando aos poucos e com o passar de décadas, aquilo ali foi melhorando, aumentando os países, eles começaram com uma coisa gigante. Então, a APEC, né, é um bloco econômico que não tem dado bons resultados. Aqui está falando sobre, né, as economias asiáticas, americanas, né, e da Oceania e tal, né, formação crescente e interdependência dos países da região Ásia-Pacífico. Né? Então, na verdade, eu falei, né, esses membros aí não conseguem entrar num acordo, né, então eles precisam de fazer muito mais estudos para conseguirem fazer com que um mercado desse tamanho funcione. Depois vem esse aqui, né, outro bloco econômico, né, da região do Sudeste Asiático, esses países aqui, países pobres ou em desenvolvimento, né, nós temos um país igual que, por exemplo, Vietnã, que é um país interessante, né, mais conhecido pela guerra do Vietnã, mas é um país que hoje recebe uma grande quantidade de empresas de outros países, mão de obra barata, disciplinada, né? O pessoal chama lá de tigrinhos asiáticos, né? Quer dizer, eles se industrializaram depois dos tigres asiáticos, que já foi uma industrialização tardia, mas eles entraram com tudo agora, né? Nós já eu comentei com os alunos dentro da sala de aula que existem lá algumas empresas importantes que fazem sua produção lá dentro, e nós encontramos com os alunos no momento lá um determinado produto, né? Como vai gravar e vai ficar lá no YouTube, não vou falar qual produto, não vou fazer propaganda, mas nós encontramos lá dentro da sala um produto lá, né, made em Vietnã, e o aluno não tinha percebido, né, não tinha lido isso lá no produto quando comprou, mas era feito no Vietnã e não era imitação de nada, né, era um produto legítimo, né? Então nós temos aí alguns países em desenvolvimento, outros países pobres, mas uma quantidade, né, grande de pessoas aqui, né, no caso de consumidores interessantes aqui, e aí muitas empresas trazem as suas fábricas para cá, tá certo? Então, esse mercado comum aqui está se desenvolvendo, mas eu falei, não é com tanta velocidade, com tanta pujança assim, né, dos mercados como o Mercosul e a União Europeia. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ainda tem alguns problemas aqui de adaptação entre esses países aqui. Tá? Países até países ricos, né, igual aqui, né, aqui um cantinho minúsculo aqui, a cidade de Singapura, né, que é um país, né, então tem que se considerar isso, as diferenças econômicas entre o povo aqui. Depois, aqui a Ásia, né, falando sobre os países aqui que participam lá, né, alguns países aqui que são países com características muçulmanas, né, com religião muçulmana e tal, uma região bastante interessante, capaz, né, de produzir industrialmente, desde que tenha um investimento grande lá. Depois, isso aqui, né, outra tentativa aqui, né, de fazer um mercado comum aqui, né, então agora nós temos outros blocos econômicos menores aí, geralmente não aparecem em provas nem nada. Mercado comum centro-americano, CARICOM, né, ali da América Central, né, na região do Caribe ali, né, e depois, aqui não mostra o CARICOM aqui, né? Depois a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, aí é importante. Quando fala em CEI aqui, Comunidade dos Estados Independentes, nós estamos falando de que daqueles países que eram da antiga União Soviética, né, e aí eles se tornaram independentes,
Só que, enquanto eles eram soviéticos, né, da União Soviética, esses países eram o quê? Uma região do país maior que era a União Soviética. Esses países atuais era uma região daquele país. Então, digamos que o governo decidisse que naquela região ali nós vamos fazer uma produção agrícola. Naquela outra região, nós vamos desenvolver lá, por exemplo, a produção de equipamentos médicos, né, remédios e equipamentos diversos. Então, quando a União Soviética se desfez, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esses países aí, né, nós vamos ter esses países, essas regiões se tornando países. E aí eles eram tão especialistas na produção de alguma coisa que eles ficaram com déficit na produção de tudo que era necessário para a população. Então, um país lá produzia produtos agrícolas, mas não tinha nada de indústria. O outro país produzia um monte de carvão. O outro produzia remédio. Então, eles fundaram a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, era uma comunidade, né, e que eles iam vender e comprar mais barato entre eles, dos estados com letra maiúscula, e sempre vai ser assim, no caso, estados são os governos, são os países, né? E independentes, por quê? Vamos deixar claro que é independente. Não é a União Soviética. Nós não somos governados diretamente mais por Moscou. Nós temos o nosso país, a nossa capital, e nós vamos vender e comprar mais barato dos outros países, mas vamos deixar claro até no nome, independente. Então, Comunidade dos Estados Independentes. Eles vão se juntar ali para formar um bloco econômico onde eles vendem, compram lá mais barato entre eles, né? Tá certo? Porque eles já tinham até o costume por onde passavam até as estradas específicas, passavam os produtos que iam de lá para cá, daqui para lá e tal, para manter a população abastecida. E agora essas regiões se tornaram então se tornaram áreas independentes, países independentes. Eles então têm que comercializar entre eles. Né? A diferença é que agora tem dinheiro envolvido, um país pode ganhar mais dinheiro que o outro, esse tipo de coisa, mas eles formaram uma comunidade de estados independentes. Antes, os estados eram todos juntos, formando um país só, né? Que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E agora nós temos vários nomes diferentes, mas ligados através do comércio. Capite? É isso. Depois, aqui falando sobre a CEI e suas características. Depois, ALBA, né, Alternativa Bolivariana das Américas. Né, essa alternativa bolivariana aí, certo? Então, começa com a ideia, né, essa ideia de se expandir na Venezuela, né, por causa lá do Simão Bolívar, né, o Hugo Chávez começa com essa ideia de que as Américas poderiam se unir, tipo, não dá certo o Mercosul, vamos fazer uma alternativa bolivariana, sempre puxando lá para o lado de Simão Bolívar e tal, né, inspirado nos ensinamentos de Simão Bolívar, está escrito ali, além da redução das taxas alfandegárias, reduzir o contraste social entre os países. Né? Então, Hugo Chávez, né, meio bastante socialista, bem sonhador, assim, né, querendo fazer com que as ideias do Simão Bolívar, né, talvez unir grande parte da América aqui num país só e tal. Né? Então, ele faz um plano lá, né, de união desses países, pelo menos comercial, e vai chamar de ALBA, né, Alternativa Bolivariana para as Américas. Não foi adiante esse processo. Né? Nós tivemos a morte, aí, eu até diria, ele não era tão novo, mas uma morte prematura do Hugo Chávez, né, enquanto presidente da Venezuela lá, ele acabou ficando doente lá, assim, certo, um câncer bastante agressivo lá, ele morreu. Então, ele que era o principal motor, né, de incentivo, né, dessa questão da ALBA, né, então, depois disso, o país, né, fica com dificuldades maiores que já estava, entra lá, né, o Maduro no poder e não deu muito certo e acaba que eles tiveram lá muitos problemas econômicos. Hoje, 2020, nós temos o quê? Né? A baixa do preço do petróleo e a Venezuela, tipo, em apuros econômicos, tá certo? Coisas bastante graves acontecem por lá hoje. Depois, o Unasul, né? Outra União das Nações Sul-Americanas, né? Mais uma outra ideia de mercado comum, né? O Unasul está aqui. E outros acordos internacionais aqui, comércio na América Central, né? Aí depois nós temos aqui a Associação Europeia de Livre Comércio, né? Aqui como se fosse uma União Europeia, entendeu? Depois aqui mais outra na África, no caso, né? Aqui nós temos essa região aqui, né? Desse mercado comum. Eu não estou citando muitos detalhes porque eles não são
entre os mais importantes, não tem tanta movimentação e movimentação de dinheiro e de mercadorias aqui, tá certo? Então, aqui na África, aqui você tem uma grande quantidade de países extremamente pobres, certo? Então, as negociações são bastante pequenas. Nós temos aqui, né, esse aqui, né, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, quer dizer, Austral é Sul, né? Então, 11 países aqui do Sul, o PIB deles somado, né, o PIB desse bloco econômico aqui dos países, o PIB somado é mais ou menos do tamanho do PIB do estado de São Paulo. 5 segundos aí para você digerir isso, tá certo? Então, aqui nós temos, é claro, a movimentação de dinheiro, eles compram, eles vendem entre eles aqui assim, certo? Mas acontece que a movimentação, talvez de mercadoria seja importante, mas em volume de dinheiro não é tão representativo assim. Né? Depois aqui outras tentativas, né, de fazer essas uniões aí, tá certo? Então, termina aqui com essa questão de blocos econômicos espalhados pelo mundo. Não foram citados aquele monte de blocos que nós colocamos aqui na África, aqui, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou agradecer aqui a presença de todos aí, né, a atenção, e vou parar aqui a nossa gravação, certo? Então, após isso, passarei para vocês alguns exercícios, né? Então, obrigado a todos, até mais.